Falar em pergunta, tem gente que te atendeu e mandou pergunta. Vamos ver? Vamos ver. Com você, Judá, roda. Bom dia, Caio. Bom dia, Braulio. Bom dia a todos do caminho. Caio, me responde uma coisa. O que leva uma pessoa a sair do caminho, do convívio do caminho, que é maravilhoso, que é leve e suave, a virar judeu ao ponto de circuncidar e tudo, fazer circuncisão e tudo? Tá? Fábio de São Vicente. Valeu, Caio. Olha só, isso não é coisa nova, né? No período em que o Novo Testamento estava sendo escrito, isso aconteceu muito. E foi por isso, por exemplo, dentre tantas coisas no Novo Testamento que foram escritas por essa mesma razão, mas o escritor de Hebreus dedicou uma epístola longa e inteira toda essa questão. O pessoal que volta atrás. A epístola aos Hebreus, que carrega esse nome positivo, que significa aquele que anda, que vai adiante, que cruza, que prossegue, que atravessa e continua. É um indivíduo que está em peregrinação, que não para, que está em estado de mobilidade crescente. Esse é o hebreu, apiru, era o significado dessa ideia, dessa palavra, desse termo. De modo que ninguém nasce hebreu. Você se faz hebreu se você viver como um hebreu. Se você não retroceder, se você for adiante, se você prosseguir, você é espiritual e existencialmente um hebreu. Então o nome da epístola foi dado àquele texto positivamente, convocando-os para serem quem eles tinham sido e deixaram de ser, hebreus. E por que a epístola tem os conteúdos que tem? Na realidade, ela poderia ser chamada de aqueles que voltaram atrás. Poderia ser o nome da epístola. Se alguém quisesse ser negativo, dando um nome à epístola, tratando do que angustia o escritor daquele texto, ter-se-ia que botar esse nome, aqueles que voltaram atrás. Seria o nome desse livro, dessa carta. O conteúdo mostra como eles tinham voltado atrás. Eles foram gente do caminho. Leia lá em Hebreus 6, do verso 6 ao verso 8. Como eles tinham sido do caminho, tinham sido iluminados, tinham provado o dom celestial, tinham provado a graça de Deus. Tinham um monte de descrições feitas ali. E de repente, caíram. Caíram de quê? Caíram porque adulteraram? Não. Caíram porque roubaram? Não. Caíram porque comportamentalmente fizeram uma coisa considerada feia, conforme os padrões religiosos? Não. Por que se diz que eles caíram? Caíram da graça. Caíram da certeza de que não é por obras para que ninguém se glorie. E passaram a querer se auto-justificarem. Agarraram-se à justiça própria, ao rito que santifica supostamente, ao moralismo que santifica supostamente, ao cumprimento cerimonial que supostamente conecta você de maneira automática a Deus. Trocaram a graça pura e simples de Jesus, a justificação feita, consumada e totalizada por Jesus na cruz, na ressurreição. Trocaram o está feito, o está consumado, pelo mulher rendeira, mulher rendar, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a te salvar. E foram fazer renda juntos, foram fazer tricotagem, foram fazer religionismo, foram fazer tudo isso lá em Hebreus. Qual é a tentação eventual de Pedro? Por exemplo, em Gálatas, capítulo 2, capítulo inteiro. Aquela mensagem de Paulo é pregada para Pedro e Barnabé. E um grupo de pessoas presentes. Inclusive presbíteros de Jerusalém. Que eram pessoas que um dia tinham vivido a plenitude da graça de Deus. Livres daqueles aparatos, certos de que o judaísmo inteiro é um pacotão humano, cultural, religioso. Quem nasceu nele, vive nele e encontrou a fé em Jesus,
e queira continuar crendo em Jesus, vivendo aquilo como cultura familiar ou histórica, mas com a consciência liberta de supostos significados espirituais efetivos que aquilo tenha, porque nada daquilo tem nenhum significado espiritual efetivo. Significados espirituais efetivos só acontecem mediante a fé em Cristo, para quem de Cristo sabe. Então Pedro e Barnabé, que sabiam disso tudo, e muitos outros, toda hora se viam tentados a voltar atrás, aquela pressão de sacerdotes, de amigos legalistas, de coisas do gênero, mas eles eram judeus. De modo que a proximidade do judaísmo era grande, eles tinham parentes, primos, irmãos, pai, mãe, gente agarrada àquilo tudo, e eles nasceram naquele berço. De modo que aquela era uma tentação que envolvia memória, afetividade, lembranças e outras coisas. Para alguns não significava muito, nem nada. Eles eram pessoas do meio que creram em Jesus e prosseguiram. Outros não, outros tinham entendido muito, entendido mesmo, entendido para valer. E entendido que colocar fé naquelas coisas trabalha contra o que já está realizado, porque a cruz nos ateiza de tudo. A cruz nos ateiza de tudo. A cruz nos torna ateus de ritos, a cruz nos torna ateus de leis salvadoras, a cruz nos torna ateus de cerimônias elevadoras, a cruz nos torna ateus de mecânicas espirituais propulsoras, a cruz nos torna ateus de culto de anjos, a cruz nos torna ateus de tudo isso, a cruz nos fixa exclusivamente na vitória do sangue do Cordeiro, chancelado pela ressurreição dos mortos. De modo que quando eu criei nisto, Moisés virou um irmão querido e antiquado de Deus, cheio do Espírito Santo no tempo em que ele viveu. Mas algumas coisas que para mim são naturais, para Moisés seriam absolutamente insuportáveis. Ele era um homem do tempo dele, da geração dele, com os limites da hora dele. Com qualquer outro. O que passou para trás passou, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O melhor de Deus não está atrás em lugar nenhum. O melhor de Deus é Cristo. E o melhor de Deus é Cristo crescendo em mim todo dia. Mas esse moço, o moço a quem você fez alusão, que frequentou, eu vi uma estação do caminho, eu vi que você estava com uma camisa do Caminho da Graça, provavelmente ele ouviu, ele achou interessante, mas ele é daquele tipo que não compreendeu o significado do Evangelho. Ele acha que é só uma opção dietética. Como tem gente que acha que é só uma opção dietética. Se puser muito peso, é peso demais. Eu vou para o Caminho da Graça, porque peso é um pouco menos, não tem peso, é leve, é fácil de andar. Eu vou para lá, mas é uma dieta. É como quem mudou de academia. Foi só isso, não houve a penetração da consciência do Evangelho. Onde o Evangelho penetra, onde Cristo se torna realmente absoluto, aí não existe mais judeu, foi o que Paulo disse, nem grego. Acabou. Assim como não existe judaísmo, nem samaritanismo, nem catolicismo, nem protestantismo, nem cristianismo. Cristianismo não é a religião de Deus. Nem o judaísmo é a religião de Deus. Nenhuma. Deus não tem religião. Deus se religou em Cristo gratuitamente aos humanos e disse, não há acepção de pessoas. Esse é o Evangelho. Quem entendeu isso, não tem como fazer da moda judaica, dos filactérios judaicos, dos quipais judaicos, qualquer coisa a não ser uma vestimenta. Eu, por exemplo, gosto às vezes de botar um gorrinho, um quipá. Quantas vezes eu fiquei aqui uns 10 anos usando sempre alguma coisa árabe ou judaica, eu gosto. No frio mais ainda, eu parei de usar porque eu estava ficando excessivamente calvo aqui no topo. Aí a minha mulher disse, olha, é melhor dar uma parada, deixa isso fresco. Acabou que refrescou tanto que eu me desacostumei.
Mas quando o frio tá grande, eu sempre ponho. Você usava muito aquelas... Muito. Aquece a cabeça, gostoso no frio. Mas para mim é só um boné. Não tem nenhum significado. Como nada em mim tem significado. Não tem significado nenhum. Isso aqui tem, porque foi minha mulher que me deu, mas não é um significado salvador. Se eu perder, eu perdi um objeto de estimação, mas não perdi nada comigo. 50 anos de vida, quando eu fiz, ela me deu. Isso aqui são simbolizações de casamento. Isso aqui é uma bengala, é só um enfeite. Que para mim tem um sentido diferente. Porque meu pai era um aleijado que andava de muleta e de bengala. E eu desde criança brinquei com bengalas. Ele jogava bengala para mim com 4 anos de idade. Eu aparava nos pés, fazia todo tipo de malabares com os pés com a bengala. Brincava, jogava, pulava. A bengala é muito íntima, sempre foi. Enquanto meu pai vivia, eu chegava em Manaus, a primeira coisa que eu fazia conversando com ele era pegar a bengala dele. Isso era desde menino. Quando, antes dele morrer, ele começou a me dar as bengalas dele para mim. Foi por isso que eu passei a colecionar. Não é toque, é afeto. Mas não tem nada espiritual em coisa alguma. É só um carinho, uma memória vinculada ao meu paizinho. O judaísmo praticado assim como uma memória cultural vinculada a um paizinho é só um modo de ser. Mas quando aquilo passa a ganhar valor espiritual e a pessoa diz, se não for assim, você não se aproxima de Deus, aí caiu da graça. O conceito de cair da graça no Novo Testamento é sobretudo isso. É deixar o que a cruz fez e realizou e voltar às práticas das obras de justiça própria. São obras de arrogância pessoal, de autossalvação. Isso é abandonar a graça, isso é cair da graça, isso é se desviar da fé. E aí, meu amigo? Que lindo. Eu sou tão suscitado na minha vida particular a realizar certas justiças próprias. E eu não faço, não. Porque todos nós somos. É impressionante. De vez em quando a gente tem vontade de se apresentar como sendo alguma coisa. Né? Nós não somos nada além de bosta do gusano. Com certeza. VNV TV, o canal é você.